Algumas pessoas entram na nossa vida e vão embora. Outras deixam marcas tão profundas que continuam existindo dentro da gente mesmo depois da morte. E talvez esse seja o lado mais assustador do amor. Porque ninguém ensina como esquecer alguém que virou parte da sua mente. Ninguém explica o que fazer quando a pessoa desaparece. Mas a presença continua viva em cada detalhe da rotina. Hoje você vai conhecer histórias reais, relatos perturbadores e casos que mostram como certos amores simplesmente se recusam a morrer. E no final, talvez você perceba uma coisa desconfortável. Às vezes o amor não acaba nem quando a vida acaba. Tudo começou em 1912, no Oceano Atlântico, dentro do navio mais famoso da história, o Titanic. Entre os passageiros estava um casal chamado Isidor e Ida Strauss. Eles eram casados havia mais de 40 anos. Funcionários do navio diziam que os dois raramente eram vistos separados. Mesmo depois de décadas juntos, ainda se tratavam com carinho de recém-casados. Então o Titanic bateu no iceberg. O caos tomou conta do navio. Pessoas correndo, crianças chorando, gritos, desespero. E enquanto os botes começavam a ser preenchidos, oficiais permitiram que Aida embarcasse em um deles. Ela sobreviveria, mas Isidor recusou o lugar. Ele disse que não pisaria em um bote enquanto ainda existissem mulheres e crianças esperando espaço. Aida olhou para o marido e tomou uma decisão que chocou todos ao redor. Ela saiu do bote, entregou seu casaco para uma empregada mais jovem e disse calmamente: "Depois de tantos anos juntos, não vou abandoná-lo agora." Testemunhas disseram que os dois foram vistos pela última vez abraçados enquanto o navio afundava lentamente no mar congelante. E talvez essa seja uma das maiores provas de amor já registradas. Mas nem todas as histórias de amor eterno são bonitas. Algumas são perturbadoras. Nos anos 1930, um médico chamado Carl Tanzler conheceu uma jovem chamada Helena Hoyos em um hospital nos Estados Unidos. Ela estava gravemente doente. Carl acreditava que Helena era a mulher que ele havia visto anos antes em uma visão. Ele dizia que os dois estavam destinados a ficar juntos. Mas Helena morreu pouco tempo depois. E foi aí que o amor dele ultrapassou todos os limites. Carl começou visitando o túmulo diariamente. Depois passou a dormir próximo ao cemitério. Até que uma noite fez algo impensável. Ele retirou o corpo dela do túmulo e levou para casa. Durante anos viveu ao lado do cadáver, tentou reconstruir o rosto com cera, colocava perfumes no corpo, conversava com ela durante a madrugada. Dizia que encontraria uma maneira de trazê-la de volta. Quando a polícia descobriu tudo, o caso chocou o país inteiro. Mas o mais assustador não era apenas o que ele fez. Era perceber até onde uma mente destruída pela perda pode chegar. Porque quando alguém ama profundamente, às vezes a dor da ausência parece maior do que a própria realidade. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez em algum momento tenha procurado uma mensagem antiga. Talvez tenha ouvido uma música e lembrado imediatamente de alguém. Talvez tenha sentido aquele vazio estranho ao perceber que certas pessoas continuam vivas dentro da memória, mesmo depois de terem ido embora. O cérebro humano tem dificuldade em aceitar perdas emocionais profundas. Existem estudos que mostram que o amor ativa áreas parecidas com o vício. E quando alguém desaparece, o cérebro continua esperando aquela presença. Continua esperando ouvir a voz. Continua acreditando por alguns segundos que aquela pessoa ainda vai voltar. Talvez seja por isso que tantas histórias de fantasmas estejam ligadas ao amor. No Japão existe uma lenda antiga sobre uma mulher chamada Okiku. Ela trabalhava em um castelo samurai e foi acusada injustamente de perder um objeto valioso. Após sofrer torturas, foi morta e jogada dentro de um poço. Mas, segundo a lenda, seu espírito nunca foi embora.
Moradores afirmavam ouvir uma mulher chorando durante a madrugada. Outros diziam escutar uma voz contando lentamente. 1, 2, 3, até chegar ao número 9. Então começavam os gritos, como se ela ainda estivesse presa no momento da própria morte. Mas o detalhe mais triste da história é que muitos acreditavam que Okiku permanecia naquele lugar porque havia se apaixonado por um guerreiro do castelo pouco antes de morrer. Como se o amor tivesse prendido sua alma naquele poço. E por mais assustador que isso pareça, existe algo profundamente humano nessa ideia. A dificuldade de deixar alguém partir. Porque algumas pessoas não desaparecem completamente. Elas continuam em músicas, em cheiros, em lugares específicos, em horários aleatórios da madrugada e, às vezes, em silêncio. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma das histórias mais dolorosas sobre isso. Um soldado japonês chamado Hiru Onoda recebeu ordens para nunca se render. Então ele passou anos escondido em uma floresta nas Filipinas, acreditando que a guerra ainda continuava. O problema é que ela já tinha acabado, décadas antes. Durante quase 30 anos, Onoda viveu isolado do mundo. E o que mais o mantinha lúcido eram cartas antigas da mulher que amava no Japão. Ele lia aquelas cartas repetidamente para não enlouquecer sozinho. Quando finalmente foi encontrado, em 1974, descobriu que o mundo havia mudado completamente e que a mulher que esperou durante décadas já havia seguido em frente. Imagine perder 30 anos da própria vida preso a uma memória. Talvez existam pessoas vivendo exatamente assim agora, presas ao passado, presas a alguém que já foi embora. Presas a sentimentos que nunca tiveram coragem de enterrar. E talvez seja por isso que algumas histórias continuam assustando tanto. Porque, no fundo, todo mundo tem medo de uma coisa: não conseguir esquecer. A rainha Vitória da Inglaterra passou 40 anos em luto após a morte do marido. 40 anos. Ela mantinha os quartos dele intactos, as roupas organizadas. A água quente era colocada ao lado da cama diariamente, como se ele ainda estivesse vivo. Historiadores dizem que ela nunca realmente superou aquela perda, e talvez ninguém supere completamente. Talvez a verdade seja que certas pessoas deixam marcas permanentes. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos anos aconteçam depois. Alguns amores continuam vivos de formas silenciosas, e isso ensina algo desconfortável sobre a vida. O amor pode salvar pessoas, mas também pode aprisionar. Quando você transforma alguém no centro da sua existência, perder essa pessoa pode destruir partes inteiras da sua identidade. Por isso, a maior prova de amor talvez não seja morrer junto de alguém. Talvez seja continuar vivendo mesmo depois da perda. Continuar seguindo. Continuar existindo, mesmo carregando saudade. Porque existem pessoas que partem, mas nunca desaparecem completamente. E talvez exista alguém que você também nunca esqueceu. Alguém que ainda vive escondido em alguma parte da sua memória. No fim, talvez o amor seja isso. Uma presença que resiste ao tempo, ao silêncio, à distância e até à morte. Porque existem amores que terminam, mas existem outros que se recusam a morrer. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Algumas pessoas nunca vão embora. E se você gosta de histórias reais, mistérios psicológicos e casos que mostram o lado mais sombrio da mente humana, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque às vezes, o mais assustador não é perder alguém. É perceber que uma parte dessa pessoa continua vivendo dentro de você para sempre.